Vamos agora com o quadro Check-up no rádio. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Sete horas 40 minutos, estamos aqui com o quadro Check-up no rádio, hoje recebendo a psicóloga, doutora Mariana Martins Santos. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, mais uma vez, doutora, bom dia. Bom dia, Marcos, é sempre um prazer muito grande para mim estar aqui, trazendo informação, compartilhando, para que a população possa ser ajudada. O nosso tema de hoje é o transtorno do pânico, É um dos transtornos de ansiedade mais comum. É geralmente diagnosticado em pessoas que experimentam ataques de medo e pânico espontâneos. Doutora, bom dia. Bom dia. O transtorno do pânico realmente é um transtorno psiquiátrico relativamente comum na população. Há algumas semanas atrás eu vim aqui para falar só sobre ansiedade, Aí hoje a gente está pegando um dos transtornos específicos da ansiedade, que é o transtorno do pânico. Ele é caracterizado por ataques do pânico, ataques repentinos, inesperado. A pessoa está bem, ela não está esperando sentir aquilo, De repente, em questão de minutos, ela tem um surto abrupto de um medo intenso, realmente um desespero, daí o nome pânico, que vem seguido por sintomas físicos e psicológicos. Alguns desses sintomas físicos são ataque cardíaco, tremores, sudorese, enjoo, dor ou desconforto no peito, falta de ar, diarreia. Isso vai variar de pessoa para pessoa, não quer dizer que todas as pessoas vão sentir a mesma coisa e em todos os ataques. E alguns dos sintomas psicológicos são medo de morrer naquele momento, ela apresenta um medo muito grande de morrer, medo de estar enlouquecendo, medo de perder o controle, uma sensação de irrealidade com relação a ela mesma e ao ambiente. Então imagina, Marcos, como é desagradável você estar aqui, está tudo bem, não necessariamente a pessoa estava ansiosa ou estressada no momento do ataque, e de repente ela começa a se sentir estranha, muito estranha, de repente aquela sensação vai aumentando, em minutos ela se vê desesperada, com todos os sintomas físicos muito desagradáveis, por isso ela pensa, vou morrer, eu estou ficando louco, Por que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo comigo? Então, como um ataque do pânico, ele é extremamente desagradável, ele é realmente uma experiência marcante, ele é realmente traumático, então a pessoa passa a ficar com medo de ter um outro ataque. Aí começa, e se mantém o transtorno. Ela começa, a gente chama de o transtorno do medo de ficar com medo. Como é muito ruim a experiência, ela fica com medo e preocupada com respeito a ter um outro ataque do pânico. E essa preocupação excessiva que ela sente com os sintomas físicos acaba desencadeando, de fato, um outro ataque, outros ataques. Para ser o transtorno, são mais de um, não é só um. Tem pessoas que têm um ataque durante a vida e não quer dizer que ela teve, de fato, o transtorno do pânico. Foi apenas um ataque. Então, um ataque só é normal? Isso. Pode ocorrer da pessoa ter apenas um ataque que ela sentiu todos esses sintomas desconfortáveis, mas ela voltou a ficar normal e pronto. Okay? E interessante você falar, por exemplo, essa questão desse medo constante de voltar a ter medo. Isso. É justamente isso que ocorre no transtorno do pânico. É o medo de ficar com medo. Porque, digamos assim, se um dia tiver muito calor, está muito quente, é comum o coração da gente pulsar mais forte quando a pessoa está com muito calor. Então, ela pensa que, ela já observa, o meu coração está batendo mais forte. Será que eu vou ter outro ataque? Quer dizer, está batendo mais forte por causa do calor naquele momento. Ou então de uma atividade física, o coração está batendo mais forte. Aí ela já fica, é o que a gente chama de hipervigilante, quer dizer, muito vigilante, prestando atenção aos seus sintomas físicos. O coração começou a bater um pouquinho mais forte por algum motivo. Aí ela já pensa, ai meu nossa, eu acho que eu vou ter outro ataque. E esse pensamento, essa preocupação pode sim fazer com que ela tenha um outro ataque. E eu consigo controlar esse transtorno? Através de terapia e também através da medicação. É importante que haja o acompanhamento com o psiquiatra e o psicólogo. A pessoa aprende sim. Existe tratamento, as pessoas que se submetem a tratamento, elas voltam ao seu normal ou então bem próximo disso. Ela vai aprender na terapia a perceber que ela pode sim ter controle disso.
Doutora Mariana, os transtornos, os ataques de pânico, eles geralmente ocorrem quando a gente está com a mente desocupada, por exemplo, porque você disse muito que a negatividade do nosso pensamento favorece muito esses ataques, não é isso? Depois do primeiro ataque. A pessoa não tinha essa negatividade, como você disse, do pensamento, ela não tinha pensamentos catastróficos, como a gente chama, ela não pensava em nada. Depois do primeiro ataque, todo esse turbilhão de pensamentos e preocupações se originam dali, do primeiro ataque. Antes do primeiro ataque, ela estava bem, ela estava normal, ela não tinha nenhum pensamento a respeito de pânico, de ansiedade, nada. Não existe um desencadeante específico. Existe sim, de acordo com os estudos, né, uma causa hereditária, biológica, e também as pessoas que estão sendo submetidas a uma situação de estresse intenso durante um bom tempo, elas podem vir a ter, não quer dizer que todas as pessoas que estão sendo estressadas, elas vão ter necessariamente o ataque do pânico, né? Mas pode desencadear sim, mas no momento não necessariamente que ela esteja ansiosa ou estressada, ela pode estar super relaxada. Acontece de alguém ter um primeiro ataque do pânico no cinema, assistindo um filme que ela estava gostando muito, estava realmente ali tendo prazer naquele filme. Pode acontecer dela ter tido o primeiro ataque quando ela estava pegando no sono já para dormir, já bem relaxada para dormir, de repente ela acorda com aquele mal-estar. E voltando à questão da pergunta, quando eu tenho a minha mente bastante ocupada, produzindo, eu corro risco de ter esses ataques ou preferencialmente ela escolhe mentes que estejam desocupadas, relaxadas? Não tem essa regra, Marcos. Não tem um desencadeante específico mesmo, não tem algo específico para dizer que é assim ou assado. É como eu disse, tem um fator biológico, genético, né? E a pessoa pode vir a ter um ataque depois que ela vivenciou situações de estresse. Não necessariamente porque a mente dela está ocupada, não necessariamente. Tem uma pergunta aqui chegando, a nossa ouvinte disse que sente muita falta de ar, né? E ela quer saber se isso pode ser a síndrome do pânico. É só falta de ar? Segundo ela, se for só falta de ar, não. Porque mas seria um dos sintomas? Um dos sintomas físicos é a falta de ar, mas não é só a falta de ar. Precisa estar presente o pânico, o desespero, o medo intenso, que vai desencadear a falta de ar. Certo? Então, assim, se for só falta de ar, precisa pesquisar, né, para saber o que é. Pode ser outras coisas, né? Pode ser questão com pulmão, pode ser problema de coração. E, inclusive, muitas pessoas com o pânico, elas correm para o pronto-socorro seguidas vezes, pensando que estão passando mal, realmente tendo um infarto, porque pode parecer que a pessoa está tendo um infarto, ela vai para o pronto-socorro e ele faz os exames, né, vai para o cardiologista e, através dos exames, vê que não tem nada. E realmente é algo psicológico. Psicológico, mas real. Né? É psicológico, as pessoas dizem assim, é psicológico, é da sua cabeça. É da cabeça, é psicológico, mas ele é real. E se não for tratada, por exemplo, se não for acompanhada por um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, a transtorno do pânico pode desencadear outras doenças, outros transtornos? Olha, geralmente as pessoas podem, com o transtorno do pânico, como ele é muito desagradável, a pessoa pode desenvolver uma depressão, né, que ela vai ficando triste por aquela situação que ela está. Ocorre prejuízos na sua vida profissional, porque ela começa a evitar sair de casa, para o trabalho, porque tem medo de ter um ataque em outro lugar, então pode até mesmo causar um desemprego, de tanto que ela faltou no trabalho. A vida social, ela evita sair para lugares que ela não possa ser socorrida, ou então lugares que ela tem medo de passar vergonha se ela tem um ataque naquele lugar. Então ela já fica prevendo, antecipando que pode ter um ataque em tal lugar, então ela evita tal lugar, né? Ela pode vir a desenvolver a depressão, como eu falei, também pode vir a ter realmente problemas cardíacos de tanta ansiedade, né, constante, pode resultar em hipertensão. Então precisa procurar realmente ajuda, é muito desagradável e sozinha é muito difícil da pessoa conseguir voltar ao seu estado normal. Como é que a gente consegue identificar, por exemplo, nós estamos aqui no estúdio com 4 pessoas, né? Eu olho aqui para fulano, cicrano, aí como é que eu consigo identificar que ela tem síndrome do pânico ou está inclusive tendo um ataque do pânico? Não tem como você, assim, isso não está escrito na testa, né, das pessoas, como a gente diz. A gente pode começar a suspeitar, porque se acontecer de fato aqui, o seu nome?
Joelma tá aqui na rádio. De repente, Joelma começou aqui a passar mal e Só todos pra dizer que Joelma não tem o síndrome do pânico, né? Só pra... Só um exemplo. Então, ela começou a passar mal, realmente ela vai ficar muito tensa, preocupada, a gente socorre, eu tô precisando de ajuda nesse momento, eu acho que eu vou morrer, tô me sentindo muito mal e tal. Todo mundo vai ficar aqui preocupado, né, com ela, e vamos levar ela pro médico. Ninguém aqui tá sabendo que ela teve um ataque do pânico, né? Só que digamos que ocorra novamente, Joelma, com você. E de novo, o cardiologista já disse que tá tudo bem com o teu coração. Então não tem a ver, né, com a tua saúde física, já é a saúde psicológica. Então nesse caso é a pessoa se sentindo mal. Começa assim, então? Muito mal. Por que é o nome pânico? Com falta de ar? Em minutos a pessoa está num pico de ansiedade muito alto. Essa ansiedade muito alta leva a pessoa a sentir esse desespero, esse pânico. Entende? Você tem esse sintoma, Joel? Não. Não, graças a Deus, então, né? Até porque a gente brinca, claro, é a forma de se descontrair, porque é realmente um assunto sério e, como a doutora Mariana disse, é uma sensação dolorosa, né, doutora? Muito ruim. Realmente a pessoa pensa que está enlouquecendo, porque ela tá tudo bem agora. Do nada ela tá desesperada e ela não sabe com o quê. Né? Ela está desesperada, se sentindo, vivenciando todos aqueles sintomas, e ela começa a ficar com muito medo de ter outro, e esse medo faz de fato que ela tenha medo, e quer dizer, faz de fato com que ela vivencie outro ataque. Existe cura? Sim. Então é uma questão de ficar em alerta, por exemplo, se a pessoa tem uns sintomas como esse, acordar na madrugada com falta de ar, como se fosse ficar louca. Sim, então é um alerta? Tem que procurar ajuda. Com certeza é um alerta, e quanto antes a pessoa procurar ajuda, né, é melhor. É melhor, para que vai evitar já prejuízos na vida social, profissional da pessoa, vai fazer com que o transtorno se aprofunde mais e que ela aprenda logo a lidar com aquilo ali. E uma das coisas que ela vai aprender em terapia é saber se comportar e o que fazer durante um ataque. Isso é importante. Durante uma crise, sim. Ela não pode se deixar, eu sei que não é fácil, eu estou falando isso aqui, não é fácil, né? Mas é necessário. Ela vai aprender que se ela se desesperar naquele momento, é pior. Se ela querer fugir do que ela está sentindo, é pior. Então ela precisa, entre aspas, aceitar o que ela está sentindo e pensar, é passageiro, o ataque vem, mas ele vai embora. Ninguém morreu de ataque de pânico, eu não vou morrer. Vai procurar tentar se distrair. E se ela ficar focando no sintoma, por exemplo, meu coração está batendo acelerado, eu estou me tremendo, aí eu acho que eu vou morrer. Se ela permitir que esses pensamentos todos venham à sua mente e ela ficar prestando atenção no que ela está sentindo internamente, é pior. Ela tem que tentar tirar a atenção do que está sentindo e colocar para fora, no ambiente. Tentar, como a gente diz, se distrair. Tentar se distrair mesmo. Eu conheci uma pessoa que estava sentindo uma ansiedade muito forte de madrugada, não estava conseguindo voltar a dormir, estava dando uma olhada no Facebook. Aí estava lá olhando, ela se deparou com uma postagem engraçada. Então, mesmo que naquele momento ela estava se sentindo muito mal, mas conseguiu distrair a sua atenção com uma postagem muito engraçada, e ela começou a rir. Ela chorava de rir. Quando ela conseguiu parar de rir, cadê a ansiedade que ela estava sentindo? Tinha sumido. Pelo contrário, ela estava sentindo bem, ela conseguiu se distrair. Então, o importante é se distrair. Então, você acha que uma das dicas boas seria, por exemplo, ocupar sua mente com coisas positivas? Na questão, Marcos, é assim, é no momento do ataque do pânico. A pessoa não está pensando em nada e tal, mas, de repente, ela começou a sentir algum sintoma, ela não deve pensar, outro ataque. Ou então, se vier outro ataque, ela tem que ter aquela autoconfiança que ela vai conseguir e que ela vai saber lidar com a situação. Ela não pode se desesperar e tentar fugir do que ela está sentindo, porque vai ser pior. Tem que respirar de uma forma calma, lenta, principalmente expirando, né, tirando o ar dos pulmões, bem devagar, em vez de permitir que a sua respiração fique bem ofegante, não. Tem que respirar bem devagar, procurar continuar fazendo o que está fazendo. Digamos, você está tomando um banho, aí começou a se sentir mal. E aí, em vez de sair do banho e sair correndo, socorro, alguém me ajude. Não. Continue tomando o seu banho, vai conversando com você mesmo, vai passar, tá tudo bem. Então, são formas que a pessoa tem de ir acalmando a si mesma. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Graça Galdino, lá na querida cidade de Cruzeta. Ela diz o seguinte, olha, eu me chamo Maria das Graças Galdino, tomo remédio para depressão e para dormir. Só que eu sinto que eu tenho
síndrome do pânico, porque se uma colher cai perto de mim, eu fico me sentindo super triste, com medo. Será que isso é normal? Ela pergunta a doutora Mariana Martins. Não, isso não tem a ver com o que a gente está falando, né? Com o transtorno do pânico. Uma colher caiu e... Ela tem medo, por exemplo? Não. Para ser transtorno do pânico, precisa ter ataques do pânico. Inesperados, ataques que começam mais de uma vez. De todos esses sintomas que eu falei, pelo menos 4 precisam estar presentes, incluindo o pânico. Então, assim, ela pode estar por causa da depressão, tendo, claro, pensamentos negativos, que é característico da depressão. Tá? Então, assim, transtorno do pânico não é só pensamentos negativos, de forma alguma. Pronto, eu tenho uma amiga que acordou de madrugada, né? Forte dor de cabeça, falta de ar, como se tivesse sem um controle, tipo assim que fosse enlouquecer. Isso, é como se fosse assim mesmo. Então, nesse caso, seria a síndrome do pânico? Assim, tem que ter pelo menos 4 sintomas do que a gente está falando aqui, né? Certo. Mas se ela acordou, foi com taquicardia, você falou, coração acelerado, falta de ar, dor de cabeça, pensando que ia enlouquecer, que ia perder o controle naquele momento, parece sim ser um ataque do pânico. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 988775550, vamos ouvir. Marcos, aqui é um ouvinte, tudo que ela disse aí eu sinto, falta de ar, eu tomo remédio, eu tomo um clonazepam para poder dormir, por conta que eu tenho muita ansiedade, muita. Aí será que se eu conseguir ir para um psicólogo, eu consigo parar ao menos de tomar esse remédio, porque eu não durmo. Se eu não tomar ele, eu não consigo dormir. E aí, doutora Mariana? É interessante, sim, que a procura pelo psicólogo ele é muito importante. Porque quando a pessoa tem a ansiedade, a medicação faz com que ela diminua a probabilidade de ter outros ataques do pânico. Só que durante a terapia é que ela vai saber como lidar quando ela está ansiosa, altamente ansiosa, como ela vai saber se comportar, reagir àquele momento. Ela vai aprender a reconquistar a sua liberdade e segurança que o pânico tirou dela, né? Então, com certeza, é importante sim procurar ajuda psicológica, não só psiquiátrica. Outra pergunta aqui chegando, doutora, todos esses sintomas eu sinto, né? E hoje tomo fluoxetina. O que incomodava era a dor no peito e o medo. Quanto tempo? Ela pergunta se, eu não sei se você pode responder, mas ela pergunta se, por exemplo, esse medicamento é correto, ela pode continuar tomando, ou você não prefere que ela procure realmente um especialista da... É claro que é melhor procurar, sim, um especialista, né? Fluoxetina, ela disse, é um antidepressivo que é usado, sim, também para casos de ansiedade. Mas com relação a se ela deve continuar tomando ou não, quanto tempo, isso daí é com o psiquiatra ou o médico, né, que a recomendou. Outra pergunta aqui chegando, doutora Mariana, eu tenho medo de tudo, inclusive eu acho que todas as pessoas estão me perseguindo, querem me fazer algum mal, o que é que eu faço? Estou sofrendo bastante. Esse caso aí já não é o transtorno do pânico, né? Ela está achando que todo mundo está contra ela, perseguindo ela, já... Tem que ver de fato se isso é real, se de fato as pessoas estão contra ela, perseguindo ela, cochichando dela, ou se é imaginário, né? Se for imaginário, a gente chama de delírio, um delírio de perseguição. Mas se for real, tem que ver, né? Por que as pessoas estão perseguindo ela? O que ela está fazendo para isso de fato ocorrer? Tem que ver se isso é real ou é psicológico, imaginário, né? Você falou agora há pouco que o transtorno do pânico tem cura, né? Mas eu gostaria de saber, para que a gente possa orientar os nossos ouvintes, como é que a gente consegue procurar a cura do transtorno? Precisa de ajuda psiquiátrica para interromper um pouco esses ataques, né? No caso, a medicação ela vai estar agindo no sistema nervoso, nos neurotransmissores, para que o ataque tenha menos probabilidade de ocorrer. Aí depois a pessoa precisa se submeter à psicoterapia, né, que, como eu falei aqui, ela vai reconquistando a sua confiança que ela pode e consegue lidar com a situação. Né, se ela se permitir desesperar e que entrar em todos aqueles pensamentos que está ficando louca, então é mais difícil a recuperação. Né? Através da psicoterapia, ela vai aprender que ela vai aprender a reconquistar a sua liberdade, a sua confiança. Doutora Mariana Martins, ela atende na Clínica Fácil, na Rua Manuel Felipe,
231 no centro de Caicó, próximo ao Banco do Brasil. Telefone 3421-4864. O WhatsApp é o 99964-6404. Você pode inclusive seguir a Clínica Fácil no Instagram, @Fácil Clínica, agindo o seu atendimento e conheça, além da doutora Mariana Martins, os outros profissionais que atendem na Clínica Fácil. Abraçar aqui o nosso amigo Rogério Lima, está de férias esse mês de julho, volta a participar aqui do nosso programa no mês de agosto. Doutora Mariana, obrigado pela sua participação. Algo mais que nós de repente não perguntamos, pode ficar à vontade aqui para responder para os nossos ouvintes. Não, é isso mesmo, e eu acredito que a gente foi, de forma aqui resumida, né, falou os pontos principais do transtorno. Só quero dizer aqui, enfatizar que as pessoas precisam procurar ajuda o quanto antes melhor. É algo muito realmente não desagradável, pode esperar muito não, né? Traumático, é muito desagradável, né, mas que existe tratamento, né, basta a pessoa procurar e ela vai conseguir. Ok, 8 horas, 1 minuto, confirmando 8:01.